Fala pessoal, beleza? No vídeo anterior, né, a gente apresentou o e-book. Nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho da parte de dimensionamento de roteador microchip para CFTD-IP. Por que que a gente fez esse módulo específico sobre roteador dentro do e-book? Na nossa experiência, com 13 anos de mercado aí, eu e o Vitor somado praticamente 30 anos de experiência junto, a gente percebeu a necessidade, a carência do que o pessoal come bola, que a gente brinca, comete pequenos erros que afetam o sistema. E o principal dele, que é responsável por 90% dos problemas, na maioria das vezes, é o dimensionamento incorreto do roteador. Por quê? Porque o roteador residencial, a gente vai mostrar daqui a pouquinho, fazer uns comparativos para vocês entenderem, mas o roteador residencial, ele é fraco, ele não tem a capacidade de processamento necessária para um sistema grande. Daí você vai falar assim, ah, mas Bruno, eu instalei 6 câmeras no meu cliente, IP, Wi-Fi, funcionou. Não, legal, vai funcionar. Um sistema de 6 câmeras, até 8, até umas 10 câmeras, ele provavelmente vai funcionar de uma forma até que minimamente ok. Só que passou desse ponto, aí que a gente começa a ter alguns problemas. Por quê? Quando a gente fala de CFTV/IP, a gente está falando em relação a throughput, que é uma palavra que ninguém explica direito na maioria dos cursos, mas o que que é o throughput de uma forma extremamente resumida? É o fluxo de dados da câmera dentro do contexto do cenário do CFTV. É basicamente como se fosse um cano de água, fazendo uma metáfora aqui. É como se fosse um cano de água. Então, se tem uma torneira ligada, que seria uma analogia com a câmera, um cano fino vai dar conta tranquilamente de fornecer água para essa torneira. A partir do momento em que você começa a ter 10 torneiras abertas, você vai ter que aumentar o cano. O cano, ele seria o processamento total. Você fala assim, mas Bruno, mas não seria o fio, o cabo de rede? Sim e não, porque o cabo de rede ele é apenas um meio de comunicação entre a câmera e o switch, ou câmera roteador, ou câmera e algum dispositivo qualquer. Então a gente tem sempre os links que são, às vezes, em switches, em roteadores, tem até aquela porta uplink, que é a porta principal do dispositivo. Mas vamos falando aqui por questão de dimensionamento, que vai ser um pouco mais fácil seguir o roteiro aqui para a gente poder fazer. Que nem, falando em throughput, lá no quarto parágrafo, a gente tem throughput total, que vai ser o throughput individual de cada câmera, multiplicado pelo total de câmeras. Nesse cenário que a gente aborda no e-book, é um cenário que ele está no, que nem eu comentei, ele está no limite entre um sistema simples e um sistema mais complexo, que é 10 câmeras. Por que que a gente usou 10 câmeras como um exemplo, tá? A própria Intelbras, quando a gente já fez consulta técnica com eles e tudo mais, e outros fabricantes, não recomendam você estar utilizando acima de 8 câmeras dentro do cenário Wi-Fi. Aí não é uma coisa nem que a gente aborda aqui dentro do e-book. Mas por quê? Porque o Wi-Fi 2.4 ele tem uma limitação de banda disponível e de dispositivos conectados ao mesmo tempo. Só de forma resumida. Então, passando essas 8 câmeras, a gente vai acabar tendo que usar, para ter um cenário bacana, um cenário cabeado. Então, o que a gente fez aqui, só por efeito de demonstração, cada câmera Full HD com H265, ela vai ter um bitrate máximo, uma resolução interessante, porque não confundam, resolução Full HD com o bitrate da câmera Full HD. A câmera Full HD, por exemplo, uma câmera, se não fosse uma câmera IP, fosse uma câmera profissional que gravasse no arquivo bruto, o pessoal chama de RAW, RAW, seria muito maior do que 2 megabits por segundo, tá? A gente estaria, às vezes, falando, dependendo de uma câmera, em valores 10 vezes maiores. Porém, como tem o H265, que é um método de compressão de vídeo, e hoje em dia é um dos mais utilizados, que é a versão 2, vamos dizer assim, do H264, a versão em esteroides do H264 e H264+, você vai ter um throughput médio de uma câmera Full HD em torno de 2.000
2 megabits por segundo, 2000 kilobits por segundo. Só que, logicamente, logicamente eu fiz a conta ali, são 2.000 por câmera, vezes 10 câmeras, 20.000 kilobits por segundo, 20 megabits por segundo. Legal. Nesse cenário, como eu falei, é um cenário básico, 10 câmeras apenas. Um roteador fast, um switch fast, vai atender, porque ele é barra 100. Só que assim, que nem a gente aborda aqui na frente, mas um pouquinho mais para frente no texto. Sempre trabalhar com uma margem de segurança fator 2. Por quê? Por dois motivos principais. Motivo número um, você não forçar o equipamento, independente do equipamento que você estiver utilizando, sendo um microtik, sendo um roteador residencial. Nunca não é recomendado você usar acima de 50% da capacidade dele em full time, ou seja, o tempo todo. Por quê? Você vai saturar o dispositivo e em qualquer eventual pico, você tem um cliente, alguma residência, o cara resolve assistir um Netflix, você vai correr o risco de travar o roteador do seu cliente, tá? Então, essa é a premissa preliminar básica para você fazer. Então, a gente já chega em quase 21 megabits, a gente vai multiplicar por 2, vamos ter que considerar como se fosse 42 megabits por segundo como base, beleza? Daí, o que que a gente vai fazer para escolher qual que é o modelo de MikroTik interessante para a gente estar utilizando? Vai entrar no site da MikroTik, é a RB 750GR3. Aí, Tem Brunão. agora algum. Vou falar. Não, não, agora, que nem você comentou esse modelo, recentemente, quando conversando com vocês aqui, a gente vai entre no site, né? Vem, a gente clica em hardware, Uhum. Ethernet routers. O que que acontece? A MikroTik, das linhas mais básicas, eles relançaram o, o RB 750GR3, tem um modelo novo com arquitetura ARM. Que por padrão, né? Isso não, agora, para nossa linha aqui de CFTV, não cabe a entrar em tanto em detalhes, né? Ele trabalhava com um processador MIPS, agora está em ARM. Ah, qual que é a vantagem, coisa rápida para vocês entenderem? Com o processador MIPS, muitas funcionalidades, agora vindo com uma nova versão do Rotor OS, que é o sistema operacional da linha MikroTik, a gente não conseguia fazer, né? Até um dos exemplos, talvez mais para frente a gente pode trazer, a gente usar uma VPN, né? Quando no cliente tem a operadora de internet tem um CGNAT, que é o famoso bloqueio de portas. Então a gente consegue com o processador ARM instalar a aplicação Zero Tier para a gente poder fazer a funcionalidade. Antigamente esse processador, né, essa arquitetura, ela tinha a partir da RB 30.011, que foi descontinuada. Que agora quem está no lugar é a 4011 e depois vai subindo. Mas aí é assunto para outro vídeo, né? Então, num exemplo aqui, a gente já vou a gente te mostrar aqui até uma coisa que o Bruno vai falar daqui a pouco, referente a esse novo modelo refresh aqui. No mercado brasileiro, até a data de hoje, ó, dia 15, está encontrando muito a versão antiga, que é esse Rex, que é o RB 750GR3. Beleza, Vitão. Pega aí Mostra pra galera aí como que pega Então vamos a lá, então a gente tabela de. clicou, né? Então nesse aqui de propaganda aqui, tá mostrando a diferença que foi da versão antiga para a versão nova. Mas aí no caso, para o nosso cenário aqui de CFTV, não precisa, a gente não precisa entrar em tantos detalhes assim. O mais importante é a parte de testes, né? Que é o throughput que a gente está falando. Então aqui, ó, clicamos em Test Results, Ethernet Test Results. Então aqui ele mostra o throughput do que o equipamento suporta, de acordo com vários cenários, O né? tamanho do Bridge, pacote, né? isso. Então tem aqui o modo Bridge, né? Então é o modo que meio que só passa o tráfego de dados, ele não faz nenhum tipo de roteamento, não tem filtro, não tem nada. Seria esse passo aqui, ó, Fast, né? Fast Path.
depois com algumas regras, né? Mas eu já vou explicar o direto, que é o básico que a gente recomenda, que é a parte de routing, né? Aqui utilizou 25 filtros de firewalls, né? De p-filter. E como base a parte de pacotes, né? Normalmente pacotes acaba utilizando 512 bytes, que para fazer o tráfego da rede, né? 64 bytes não é muito utilizado em VoIP, mas não é o nosso cenário. Então vamos usar o meio termo aqui e a gente vem aqui, ó, em megabits por segundo tem aqui, ó, 498 mega, aqui tá com megabits, não megabytes, tá aqui. Então 498 megabits por segundo. Então, Isso no backplate do roteamento, né? Não quer dizer que necessariamente nenhuma porta vai sair 498 megabits, né? isso, é o que ela consegue trafegar com regra de filtro, tipo, trabalhando ela no seu limite máximo, que é o suporte, que a gente não recomenda. A gente recomenda trabalhar lá em CPU 50, 60%. Mas aí a gente dá uma olhada depois. Isso que nem a gente olhou a questão do fluxo, né? Mas além disso, é interessante a gente olhar a questão também, né, da topografia, né, de como que são conectados as CPUs do MikroTik. Por quê? Tem a tabela fugiu o nome agora, Diagrama de bloco. o diagrama de bloco, ele mostra exatamente como que as portas são conectadas com cada CPU. Tem um exemplo lá dentro do e-book mesmo, que não é da RB750 GR3, é de uma 3011, se eu não me engano. Vou pegar aqui, ó. De uma 3011. Por que que isso é interessante? Num cenário, que eu falei, num cenário pequeno, 10 câmeras, isso não é tão relevante. Só que quando a gente está falando em condomínio, está falando em shopping center ou uma rede de supermercado grande, na maioria das vezes esse número some exponencialmente. Nossa, vai ser muito difícil o estabelecimento que vai estar utilizando o NVD de 16 canais. É coisa muito pequena. Nos nossos cenários aqui, no mínimo é um NVD de 32. Tem condomínio nosso que tem 128 câmeras instaladas. E ainda é um condomínio que eu vou falar para vocês, ainda não é um condomínio tão grande. Tem condomínios, e mesmo esse condomínio que já tem 128 câmeras instaladas, tem potencial para aumentar pelo menos 50% desse número. Então, vai beirar as 200 câmeras. Então, a gente tem que tomar certos cuidados para não saturar as portas do microtik, do roteador. Por quê? Por mais que a porta às vezes você vai ter um roteador que vai ter uma porta lá 2,5 gigabits por segundo. E você está usando o uplink de um switch também 2,5 gigabits por segundo. Porém, a porta do switch ele não aguenta 2,5 gigabits por segundo. Ou aguenta, mas há uma porta específica. Então você tem que estar sempre analisando para não fazer errado. Que nem nesse caso aqui, a porta SFP1 ali, ela é compartilhada com o processamento, né? O fluxo, ele é 1 gigabit, só que ele é compartilhado com as portas de 6 a 10. Ou seja, se eu estiver trabalhando com switch cascateado, mandando fibra a longe, o fluxo vai cair. Ou seja, eu tenho que tomar certas precauções para não acontecer algo errado. Nisso, o que que a gente tenta sempre fazer também, que é mais uma premissa de boas práticas. Você está fazendo um orçamento, você dimensionou, você chegou que uma 3011 dá conta, mas na hora que você vai efetuar a compra, você viu que a 4011 está em promoção, e às vezes, ou pouquíssima diferença de preço, coloca sempre o maior. Sempre peque um pouco pelo excesso nesse quesito roteador de bordo. Por quê? Ele é o coração de tudo. Sem ele, você fica a pé, vamos dizer assim. E que nem, já aproveitando o gancho aqui, nisso a gente já consegue observar o porquê da diferença de um roteador residencial para um roteador corporativo. Que nem essas informações, dificilmente você vai achar de um roteador comum, num TP-Link comum, num D-Link comum. Não são informações facilmente
Você não acha de forma fácil, tá? Segundo, por que que utilizar um microtik também, do que a gente já falou? Você consegue fazer backup do, do microtik, ou seja, você está sempre na redundância. Imagina, que deu o cenário de 128 câmeras, um cliente que nem é tão grande. Às vezes, esse cliente vai ter, além das câmeras, ele vai ter facial, ele vai ter tag, ele vai ter um monte de equipamento lá dentro, tudo conectado. Você tem que configurar cada equipamento com o IP certo, uma configuração determinada. Às vezes, você tem alguma VPN para um sistema não se comunicar com o outro. Imagina você deixar isso tudo configurado e você não ter a opção de fazer backup desse equipamento. Ou pior ainda, você fez o backup desse equipamento, por exemplo, algum modelo de TP-Link que permita você fazer backup. Só que, meu, cliente, às vezes, sistema de CFTV não é feito para durar 6 meses, um ano. É um sistema que você faz para durar 5, 10, 15 anos. E você só ir atualizando. Então, imagina, você dimensionou um sistema de CFTV, fez o backup, fez tudo certinho. Só que passou 3 anos, queimou o roteador que não era um MikroTik, ou não era um Ubiquiti, algum modelo do gênero, e foi descontinuado esse roteador. Perdeu. Você não tem como fazer backup, não tem como restaurar o backup. Ou o Fora, MikroTik já não. O MikroTik você consegue, na maioria das vezes. Pode falar, então, o que que você ia falar? fora que muitos casos a gente já escutou que o pessoal acaba instalando as câmeras tudo no roteador da operadora. É, isso é Onde que pior é ainda, o. né? Aí não dá nem pra falar. Ainda aí a pessoa não dá nem pra chamar de instalador, né, Vitor? Aí o cara é um Aí, aventureiro, né? aí dá um problema, a operadora troca o seu modelo de roteador, mesmo você tem um backup, como que você vai jogar o backup? Não, ou pior ainda, né, Vitor? Às vezes acontece do. Principalmente o condomínio, né? A pessoa ela vai lá, monta todo o sistema bonitinho, só que o síndico não tá nem sabendo. Daí, numa eventualidade, por algum motivo de problema de conexão, alguma coisa, o síndico vai lá e troca a operadora. Só que aí daí vai ligar reclamando que parou tudo. Entendeu? Você Sim. fica a pé. Além, né, a gente fugindo um pouquinho do foco de câmera IP, mas aproveitando o gancho também. A tendência hoje do mercado está indo muito para a questão de casa inteligente. Agora, imagina você tem numa residência um monte de roteador, de interruptor Wi-Fi, por exemplo, ou câmera inteligente, ou lâmpada inteligente, né, no caso, e você troca o seu operador, você vai ter que configurar interruptor por interruptor de novo. Então, é da premissa até um pouco assim, uma boa prática básica. Não usa o modem da operadora como Wi-Fi. Coloca um roteador separado. Pra tudo, né? Aqui, Pra tudo nunca exatamente, depender. para tudo. Para tudo, porque facilita tudo. Facilita a configuração de TV, facilita para tudo. E cada cenário é um cenário. Tem a maior reclamação que a gente tem, às vezes, com relação à conexão, não de câmera ou algo assim, mas o pessoal acaba achando que o problema está na internet. Troca a internet, às vezes troca de operador em um ano, troca 3 vezes de operador, só que o problema não está na internet, o problema está no Wi-Fi da pessoa. Ou porque ela está usando um equipamento antigo, ou está usando 2.4 e não está satisfeito por conta disso. O roteador não tá aguentando todo aquele tráfego que tá tendo na Ou o casa. roteador não está aguentando, né? Porque às vezes, principalmente quando a gente sai um pouco do residencial, que você pode, entre aspas, né? Mas a operadora considera isso como um fator. Você pode ir lá, desligar o roteador da tomada e religar, e beleza, tá tudo certo. No sistema de segurança, não é uma premissa legal. Tudo bem que você tem alguns métodos lá de automanutenção, que você manda reiniciar e tal, mas é esporádico, é 30 segundos. Você faz uma sequência ali para evitar de ter algum tipo de problema. Mas você não pode ficar reiniciando à torta e direito o roteador do equipamento. Não é uma boa prática, né? Mas E aí, quando você. Brunão, você sabe por que as operadoras, o suporte pede para reiniciar o roteador? Ou quando você reinicia o roteador, dá aquela sensação que voltou tudo normal? É que limpou o cache do roteador, né? A vantagem do MikroTik, né? Além de todas as coisas que ele faz,
Você consegue basicamente personalizar ele do jeito que você quiser. A porta é uma porta de rede. Você pode configurar ela como WAN, você pode configurar ela como LAN, você pode configurar ela como um bypass de uma porta para outra. Dá para fazer muita coisa. Aqui, que nem no e-book, a gente aborda a questão de microtik, a grosso modo. Mas por que que a gente resolveu abordar um microtik? Porque é um equipamento que ele é um pouco mais acessível do que a maioria das outras soluções corporativas que existem no mercado. Tanto que é, na maioria das vezes, a escolha óbvia, a escolha normal que provedor de internet acaba usando quando começa. Depois que o provedor de internet ele fica estruturado, fica bacana, fica numa estrutura boa, aí ele já começa a migrar para outros equipamentos. Aí ele vai para um Cisco, ele vai para um Huawei, ele vai para outros tipos de equipamento mais robustos ainda do que o MikroTik. Mas aí, enquanto uma RB a gente consegue comprar ela por R$ 700, um Cisco ou um Huawei, você está falando às vezes, dependendo do modelo, em 15 mil, 30 mil reais um roteador. Que para o nosso cenário não vai ser interessante a gente trabalhar com isso, porque não é necessário. Porém, em alguns cenários, pode começar os equipamentos da Ubiquiti a fazerem sentido. Principalmente se você for trabalhar com Wi-Fi junto. Aí vale a pena você analisar caso a caso, trabalhar com uma Dream Machine, talvez alguma coisa assim, por conta de você unir juntar o útil ao agradável, né? Você junta um processamento legal da Dream Machine, se assemelha muito a uma 3011, uma 4011. O recurso é um pouco mais intuitivo, ele se assemelha um pouco mais num roteador residencial, e só que a principal vantagem, ao meu ver, é você conseguir unificar todos os access points de uma forma automatizada. Então você Ou precisa pode mudar a até usar senha só de. uma controladora, né? Ah, o Dream Machine tá muito caro. Ah, pega a Sim, controladora, só trabalha com MikroTik, né? sim. Como seu roteador de borda, compra o controlador e configura a linha Unify. Mas que nem eu mencionei, né? Por que que vale a pena às vezes analisar caso a caso? Porque às vezes Cloud Key, ela é quase o preço de uma Dream Machine. Ou às vezes 50% ali do valor. Então, você somar uma Cloud Key com uma 4011, às vezes vai ficar mais caro do que a Dream Machine. Então é coisa de analisar cada caso. Mas que nem aqui no e-book a gente está basicamente abordando um cenário hipotético de forma simples para o pessoal começar a sentir o gostinho de como que é. Aí, antes de avançar, Ah, só isso. uma Completa dica aí. de uma dica de configuração que até nós fazemos, né? Vocês podem olhar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui é separado por dois switch aqui, as portas, né? Então, o que que a gente faz num cenário que tem várias câmeras, né, de IP, que até melhora a questão de uso de processamento. Porque imagine se eu colocar câmera aqui, câmera aqui, câmera aqui, depois câmera aqui, aqui, e aqui por último aqui tá o DVR. Vou colocar NVD aqui, o- que é o modelo da Intelbras. Então a porta 10 está em NVD. O que que acontece, tá? Então tá, vai passar todo o tráfego aqui, vai processar, vem, chega, vem aqui. Então imagina todas essas câmeras vindo para cá, ó. Então, o que que acontece? Quando a gente está usando, deixa eu até mudar a cor aqui da minha canetinha para ficar melhor. Então, quando a gente está pegando aqui, ó, essa que está nesse mesmo switch, essas duas câmeras que vai pro NVD, ele não vai ter uso de processamento. Por quê? No próprio chip de switch, ele vai entender que tá na mesma linha, na mesma linhagem, aqui, vamos dizer assim. Então, ele não vai passar o tráfego de dados pelo processador. Então, automaticamente, dessa maneira, a gente consegue reduzir o uso de CPU. Então, para poder mitigar isso, o que que eu recomendo? Na cor de novo aqui. Então, vamos supor que tem várias câmeras. Você pode pôr um switch, né? Ou pode ser aqui PoE para alimentar a câmera, não tem problema. Conecta aqui. Se tiver mais, pode conectar aqui também, sem problema, num outro switch ou direto
numa câmera, né? Uma câmera bonitinha aqui. E vem aqui e tá o NVD aqui. Então, automaticamente, todo esse tráfego ele vai vir, vai passar aqui, vem tudo para cá. E aqui vai ficar livre de processamento. Então, o consumo vai ficar baixo, você vai ter margem, né? E lembrando que quando a gente colocar um roteador de borda disso, ela vai ficar responsável todo o gerenciamento da rede. Então, se é um condomínio ou é uma empresa, principalmente, então lá vai ter os funcionários trabalhando, em WhatsApp, acesso remoto, vendo vídeo, baixando as coisas. Então, todo esse tráfego está tendo aqui. Então, para a gente mitigar dessa maneira, a gente acaba fazendo, optando por isso. Porque imagina todo mundo se conectando. Se esse processamento aqui começar a bater no pico de 80, 90, principalmente no 100, vai começar a travar. Vai ter gente que vai começar a perder conexão lá. Travou o microtik, vai reiniciar. Aí vai derrubar todo mundo. Aí o microtik demora um pouco para inicializar, até estabilizar, voltou, continua. Bateu o pico, vai acontecer isso de novo. Então, para evitar, né, principalmente com as câmeras, que é um uso constante de tráfego de dados, diferente de um acesso via web, vídeo que vai baixando tendo buffer, então sempre vai ter um momento que teve a conexão alta, diminui. Teve outro, diminui. Já as câmeras não é assim, não. As câmeras é uma linha de- que não para. É Então, 100% para do tempo. 100%. Então, para evitar esse possível problema, já quando for fazer estruturar o orçamento tudo, já pensa isso. Às vezes compensa mais você pegar, considerar um switch ou dois switch aqui para conectar as câmeras, do que você vir aqui e espetar diretamente nas portas. Então vale a pena pensar a questão de fazer esse tipo de dimensionamento. Fora que você já pode até trabalhar com switch PoE. Pega aquele high PoE de 5 portas, 8 portas, né? Alimenta as câmeras, tudo vem, jogou para cá. Como que, como é uma porta de 1 GB que é de compartilhamento, então não vai ter problema nenhum. E vai o restante aqui, manda pro, no caso se for na empresa, para os computadores, que provavelmente vai ter outro switch, e alimenta, access point, tudo tranquilo. Então, mas a gente já começa a sair um pouquinho da caixa, já começa a ver, pô, dessa maneira já faz mais sentido. Então eu tenho um alívio bom, vai melhorar a conexão em geral da empresa, que às vezes estão tudo considerando só o modem da operadora, que às vezes começa a dar muita lentidão ou queda por conta disso. Às vezes não é Sim. nem questão de DNS e outras coisas, mas aí já é mais focado em rede. Ah, mas Mas, questão a, de. mas Pode ir, Bruno. não, aproveitando, né, que você mencionou da questão de empresa, né, de outras pessoas estarem utilizando, né, o MikroTik mesmo você consegue fazer a questão do queuing, né, você consegue delimitar, né, a banda. Então ela vai se autonivelando, né, então não tem como, não tem perigo de ter alguém chupinhando a banda, vamos dizer assim, e usando toda a banda, né. Ela Sim, vai a gente ficar de consegue forma trabalhar dividida, né. com Principalmente QoS, em fazer escola, bloqueio. né, em lugar que vai ter aluno, vai ter sempre aquela pessoa que vai querer fazer uma zoeira, vai querer ferrar com o resto da turma. Então, ele pode tentar baixar lá à vontade, que ele vai baixar, mas ele não vai ferrar a rede. Então, pessoal, só para concluir essa questão da internet aí,